Então, 29/8 é o Steel Wheels, do Rolling Stones, Kisses of Death, do Motorhead, o Death on the Road, que a gente já falou, do Iron, o Score, do Dream Theater, que aí eu tenho tanto o CD triplo quanto o DVD duplo, né? Existe a versão em vinil, mas é um vinil quádruplo ou quíntuplo. Esse eu não tenho ainda, infelizmente, não consegui verba para isso, não foi liberada a verba ainda pelo meu banco. Tem também o Black and White America, do Lenny Kravitz, e o Keeper 2, Keeper of the Seven Keys, parte 2, do Halloween, que esse eu tenho ele aqui, mas o Bueno tem mais para falar sobre ele do que eu. Segue daí, Bueno. Puxa, é até difícil falar desse disco aqui, porque esse disco eu ouvi tanto, né? Acho que esse é um daqueles álbuns que a gente sabe, a gente cantarola todas as notas tocadas, né? A gente... pelo menos... Puxa, é um disco muito importante, assim, né? Até para quando eu estava começando a ouvir música, a ouvir metal, quando eu peguei esse disco aqui, eu pirei, né? Ele é um disco que as duas partes do Keeper, o primeiro disco foi mais focado com o Kay Hansen, né? Ele que botou mais a mão na massa. Já o 2 é uma obra praticamente do Michael Weikatz, né? Apesar de todo mundo ter ajudado, mas ele compôs praticamente tudo. Acho que isso E o melhor disco da banda é o disco que consolidou um estilo, né? Puxa, quantos discos que você pode falar que aconteceu isso, né? Eu acho que aqui Quantas bandas existem por causa dos dois Keepers? Acho que os anos 90 o Power Metal e principalmente o final dos anos 90, acho que surgiu uma banda por mês. Eu lembro eu assinava a Rock Brigade. Chegou uma hora que eu falei assim, eu não consigo acompanhar mais banda nova, porque todo dia saía, todo mês aparecia 3 ou 4, daí eu falei, não dá mais. E era sempre as bandas, né, nessa mesma linha. Bom, o que o Michael Kiske faz esse disco aqui é de outro mundo. A faixa título, Keeper of the Seven Keys. O Kiske na época tinha o quê? 19, 20 anos? Ou menos? É isso aí, porque ele estreou com 18, né? No primeiro, né? 17, não tinha 20 anos. E, poxa, o que o cara conseguiu fazer... A faixa título, Keeper of the Seven Keys, é um absurdo, né? Puxa, solos e mais solos, e são 13 minutos que passam, assim, voando. Poxa, é um disco fantástico, assim, não dá nem pra... Daqueles 10 discos que a gente levaria para esse aqui tá na minha lista, sempre esteve. E você chegou a ver eles ao vivo na turnê da volta, né? Com o set junto. Você viu eles em São Paulo. Agora, isso, aquele show que seria gravado, porque seria lançado um DVD, né? Lembra? Foram 2 shows lá no Espaço das Américas, né? Que agora acho que mudou de nome até, de novo. E seria gravado, e daí deu muito problema na gravação. Eu nunca tinha participado, assim, de um show desses, assim, que a gente sabia que era gravado, então eles paravam a música, voltavam, começavam de novo, naquela parte em que é a parte das músicas que o Kay Hansen canta, voltou 3 vezes, né? Então, toda hora dava um problema, ou dava um problema no telão, ou deu um problema no som, e mais, assim, acho que deu tanto problema que eles acabaram desistindo de lançar esse DVD, né? Eu tava muito, muito feliz e esperançoso de aparecer no DVD, né? Porque eu tava lá na frente, super empolgado, mas ficou a memória aí de shows fantásticos. Eu não sei o que vai acontecer, né? Assim, até esperando o Marão voltar, eu não sei o que vai acontecer com o Halloween agora. Será que eles vão manter essa formação assim? Será que cabe ainda manter uma formação assim com
com 2 vocalistas. Eu não sei, o que você acha, Michael? Eu acho que pelo dinheiro que eles ganharam e pela repercussão que teve, porque levantou o nome do Halloween de novo, né, entre os fãs. Não que a banda estivesse em baixa, mas tem muita gente que, por causa da volta do Kiss e do Hansen, voltou a se interessar por eles. Eu fui um. Então, os caras saírem agora é perder dinheiro, e hoje em dia tudo é dinheiro, infelizmente, né? Então, acho que realmente eles vão manter. Talvez não lancem discos com as mesmas qualidades que já lançaram antes, mas eu acredito que eles vão continuar juntos, pelo menos mais 1 ou 2 discos, mais 1 ou 2 turnê, para tirar mais um dinheirinho enquanto eles puderem, né? E eu participei, Você gostou eu tive do também. disco, não? Olha, não é dos meus favoritos, não é comparável com esses aqui, né? É um disco, para mim, é melhor que os discos do Deres. Eu não curto muito os discos da fase Deres, mas não é que nem esses aqui. Eu e o Mairon assistimos eles nessa turnê da volta, foi alguns dias depois do show de São Paulo. Foi no dia 31 de outubro, dia de Halloween, eles tocaram em Porto Alegre. Eu não me lembro o ano agora. Se o Mairon conseguir voltar, ele não vai mostrar que ele não pegou. Mas sabe aquelas bolas que eles jogavam no final? Quem foi no show, o Mairon tem uma laranja e uma preta daquelas bolas. O Mairon conseguiu pegar. Isso. O Mairon tem também uma laranja e uma preta. O Mairon conseguiu pegar uma de cada. E o Mairon encontrou com o Kiske antes do show. Aí no show o Kiske reconheceu ele e cumprimentou ele no palco. Eu tenho isso aí gravado, é muito legal. Eu tenho uma historinha com o Halloween. Eu tenho uma historinha com o Halloween. Os copinhos, eu tenho os copos também do show. Eu tenho uma historinha com o Halloween que eu queria contar para ver como a gente muda de idiota para um pouquinho menos idiota. Que uma das pessoas mais importantes na nossa carreira musical, de conhecimento, de ensinamento musical, meu e do Mairon, foi um sujeito de Pedro Osório, chamado Leandro Duro. Um abraço para ele, seu Leandro. E a primeira vez que eu conheci esse cara, ele não morava em Pedro Osório, que era a cidade onde a gente morava, eu e o Mairon. Ele veio de uma outra cidade, se mudou, e o pessoal dizia, chegou um cara aí que toca muito guitarra, o cara conhece muito. Mas ele é meio antipático, ele não fala com ninguém, ele é fechadão e tal. E aí um dia eu tô andando na rua, na cidade lá, e vem esse cara, cabeludão, né, tatuado, que era uma coisa incomum para uma cidade do interior, né, com uma camiseta do Halloween, de um dos Keepers, eu não lembro qual dos Keepers. E eu olhei pro cara e digo, esse cara toca tanto, esse cara conhece tanto e gosta de Halloween, porque na época eu tava ouvindo Sepultura, eu tava ouvindo Slayer, eu tava ouvindo Metallica, pra mim era pop. Eu digo, o cara gosta de Halloween, cara. Aí eu fui conversar com o cara gostava de muita coisa, sabe? E aí hoje, 500 anos depois, eu tenho o primeiro Keeper, o segundo Keeper, o Live in the UK, a edição pirata completa do Live in the UK, o disco de singles, aquele Perdidos, que tem várias músicas que eram, e fora mais outras coisas que eu tenho, né? Tu quer dizer, eu tava apavorado que o cara curtia Halloween na época, que era um sonzinho leve, um sonzinho pop, e hoje estou eu aqui curtindo um sonzinho leve e pop dele e outras coisas mais, né? A gente tem que evoluir, né? Não adianta. Ué. Não, isso é muito engraçado, né? Quando a gente conversa com outras pessoas, assim, e, por exemplo, eu falo que eu gosto, sei lá, de Elton John, poxa, é um choque, né? Para as pessoas, né? Eu tô com a camiseta de qualquer banda e tal, e daí fala, não, eu gosto de Elton John, aí fica até curioso, né? Alguma coisa sobre eles? Não, eu estava acompanhando, é que eu tive um problema, na verdade, foi no computador, até que eu entrei pelo celular aqui. Eu não sei se isso aqui vai durar muito tempo no celular, né? A bateria vai comer. Mas só para apresentar aqui, que eu vi que tu falou, que eu conversei aquele dia com o Kai Hansen e com o nosso querido Michael Kiske, né? Peguei aqui os autógrafos dele no Keeper 2, disco fantástico, Noite Mágica, e foi incrível realmente que ele me reconheceu, e eu sei que ele me reconheceu porque quando eu cumprimentei ele, na época ainda não existia a pandemia, eu cumprimentei ele com um soquinho, né? Porque ele tinha os anéis aqui no dedo, o Glenn Hughes fazia isso também, ele tem os anéis no dedo, e aí para não dar problema no bater a mão de acontecer alguma coisa, dá um soquinho. E aí ele deu o soquinho e lá no dia do show em Porto Alegre, ele olhou para mim e fez assim, tá filmado isso aí, vai lá e dá o soquinho também. Então foi
algo gratificante de saber que o Kiss que lembrou de mim, né? E, poxa, foi uma noite especial, né? E aí, respondendo a tua pergunta, como eu estava acompanhando, eu acho que eles vão continuar nessa vida aí de 2 vocalistas mais um tempo, e depois o Kiss que vai voltar a fazer os absurdos que ele fez ali em carreira solo, e o Halloween vai seguir a vida dele, eu acho, né? Porque, vamos ser sensatos, o Kiss que não tem muito mais saúde para tanto turnê, né? Ele é um baita vocalista, mas já está numa fase mais decadente, né? Recentemente eles cancelaram alguns shows, porque ele tava doente, né? Não saiu direito o que era que ele tinha, mas ele parece que teve que ser cancelado, né, o show, né?